Olá amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem? Pessoal, o último vídeo que eu fiz sobre o CRISPR, na verdade eu fui meio liviano, no sentido de que eu não aprofundei a questão como ela deveria ser aprofundada. Quando eu falei na alteração genética, na possibilidade de alteração genética feita pelo cientista chinês, né, que determinaria como seriam os bebês nascidos lá na China e tal. Aí quem não viu o último vídeo, dá uma olhada lá no CRISPR, né? É o último vídeo que eu coloquei aí, gente. E alguém que viu esse vídeo, né, colocou pra mim, se Luciano, tu parou pra pensar se a alteração do DNA pode ser feita para desativar os 10 elos que nós temos, né? Então, para nós entender essa história, a gente vai ter que voltar, e para ver a gravidade disso, nós vamos ter que voltar lá no tempo do Encke, né? Coisa aí de alguns milhares de anos atrás, aí quando foi feita a experiência genética do ser humano, né? E aí, além das pessoas que conhecem a história dos Anunnakis, por Zecharia Sitchin, eu também recomendo o canal Caminando el Sendero, que é o canal do Bertus, que fala a saga Anunnaki, que ela conta a história de uma forma um pouco mais abrangente e não como o Zecharia Sitchin coloca que os Anunnakis são o centro da questão toda, mas na saga Anunnaki, os Anunnakis eles são colocados como pertencentes a uma história onde tem outros povos, outros indivíduos, né? E a história até anterior à dos próprios Anunnakis, então é muito interessante, né? E de novo, para se situar nessa história toda, recomendo o livro Trilithon, de Duarte Miguel, também já falei aqui no nosso canal, né? Em breve eu estarei com esse livro físico na mão, eu li a primeira versão PDF dele, é fantástica, maravilhosa, e né, logo estarei com o livro físico na mão para mostrar para vocês, recomendar, por causa que é uma leitura que realmente expande muitos horizontes nessas questões aí. Então, voltando ao CRISPR, no último programa que eu falei, né, o meu medo era a alteração de DNA deixando as pessoas mais burras, né, com menos capacidade de perceber as coisas e até com um possível gatilho que pudesse ser disparado em algum momento que interessasse aos dominadores, né? Caso aquele cidadão saia de controle. Ou seja, tudo mais ou menos esmiuçado no último vídeo lá, né? Do CRISPR. O título do vídeo é CRISPR, uma geração de idiotas. Só que algumas pessoas que viram esse vídeo, e dentre elas umas que me fugiu o nome agora, mas já agradeço as colaborações e as observações que as pessoas fazem, né? Que me levaram a fazer esse vídeo com uma observação muito mais profunda e preocupante do CRISPR, né? Então, o negócio, gente, não é só a questão de deixar a pessoa menos, digamos assim, atenta, menos acesa. A coisa vai muito mais além e é muito mais perigosa, né? Quando a gente fala nessa questão da alteração do DNA. Se nós formos voltar no tempo lá, e a gente for lá ver a história do Encke, da saga Anunnaki, né? Tanto no próprio livro do Zecharia Sitchin como na outra saga Anunnaki, essa questão aí ela se corrobora. Porque tem algumas coisas que o Zecharia Sitchin fala, que é só o Zecharia Sitchin que fala, que nem Nibiru, ou alguns textos que foram colocados ali nos livros do Zecharia, que os outros linguistas que tiveram acesso às placas cuneiformes estão alegando que era tudo invenção dele, porque não tem nada do que ele falou nas traduções que os caras fizeram lá. E eles perguntavam pro Sitchin: da onde tu tirou isso? E aí o Sitchin saía pela tangente porque ele não tinha argumento, ele não tinha como dizer da onde ele tinha tirado aquilo, né? Então ele perguntava, próxima questão, ou ele brigava com os repórteres que perguntavam isso pra ele nas coletivas de imprensa, era um negócio meio punk, né? Ou seja, se ele mentiu, algumas coisas foram inventadas ali. Agora, se ele foi pressionado a inventar, se ele fez por conta própria, aí é uma outra discussão. Mas o fato é que a história conta que quando o Encke começou a desenvolver a raça dos Lulus, né, que eram os escravos, ou nós, né, nós, melhor dizendo, a nossa geração aqui é consequência disso, né? A humanidade que vive hoje na Terra é consequência daqueles atos lá atrás.
Então foi feito um ser humano, foi elaborado para que ele fosse operário dos Anunnakis, né? Para trabalhar. Aí o Zecharia Sitchin falava que era para trabalhar nas minas de ouro, e daí já os outros relatos dizem não, que era para trabalhar braçalmente, por exemplo, em aberturas de canais conduzindo a água para os povos. Aí é uma outra discussão, mas também não é o foco da questão aqui, tá? Aí o foco da questão aqui é que o primeiro ser humano que o Enki desenvolveu, né? O primeiro que ele chamou de perfeito, digamos assim, né? Porque ele fez várias tentativas até chegar naquilo que ele chamou de o Homo sapiens, né? O homem inteligente, capaz de conversar, de receber informação, ou de receber ordem, melhor dizendo, né? Só que o que acontece é que nessa mescla de DNA, o Enki colocou um pouco do DNA reptiliano deles, que eles são reptilianos, os Anunnakis são reptilianos, né? E só que o ser humano era original da fonte, então ele não é totalmente uma criação dos Anunnakis como ele é colocado. E essa fonte, e esse DNA que é originário da fonte, ele é mais capaz, ele é mais potente, ele é, como é que eu vou te dizer, ele tem propriedades e características que o DNA dos próprios Anunnakis, que são reptilianos, não tem. Por exemplo, todas as capacidades espirituais, digamos assim, né, sensitivas, extrasensoriais que os humanos têm, ou aquele que o humano teria sido criado pelo Enki, eles eram superior aos próprios poderes, digamos assim, né, psíquicos dos Anunnaki. Então Enlil, que era o meio-irmão do Enki era o geneticista, responsável pelas experiências genéticas que geraram a humanidade até o que a gente sabe que é hoje. E o Enlil, ele era, digamos assim, o administrador militar, ele era o comandante, né? Alguns atribuem ele a Javé, e aí também tem umas confusões, alguns dizem que é, alguns dizem que não é, também não é o foco da questão aqui. O foco da questão é que a briga entre Enki e Enlil foi porque Enlil disse que como que eles criam um escravo mais poderoso psiquicamente do que eles próprios. Não pode! Né? Como é que o escravo vai ser mais poderoso do que o seu amo? Isso é uma questão de tempo, vai rolar uma rebelião, sem sombra de dúvida, né? Esse era o medo totalmente fundamentado do Enlil. Então Enlil foi lá, brigou com Enki e disse, cara, tem que fazer um ser humano mais burro, tu não pode fazer um ser humano que tem capacidades de ler pensamento, de telepatia, né? Não pode. Daí a gente nunca vai conseguir dominar ou manter o comando sobre esses seres, se eles forem de tal forma espertos psiquicamente, né? Por quê? Porque quando tu enxerga as coisas fora da 4D, fora da 3D, desculpa, da nossa dimensão, quando tu acessa conhecimento, né, de forma onírica, que nem quando tu sonha, caso do Nikola Tesla, ele sonhava muito com as coisas e dizia que ele recebia de extraterrestres as informações que levaram às descobertas, às invenções lá do Tesla, né? E quando a gente fala também, gente, não só da comunicação onírica, mas da comunicação, por exemplo, Chico Xavier, todos os médiuns, Chico Xavier, Divaldo Franco, esses que têm a clarividência, eles enxergam os seres desencarnados. Aqueles que têm a clareaudiência, eles ouvem as coisas. Esses que têm a comunicação onírica, né, que recebem pelo sonho. Tal qual o Tesla recebia as coisas por sonho e tantos outros. A gente pode falar em Helena Blavatsky, a gente pode falar em Edgar Cayce, né? Aqui no Brasil, Chico Xavier, ele não podia nem dirigir porque ele não sabia distinguir um espírito de um cara encarnado. Tamanha era a precisão que ele enxergava os espíritos, né? Então, cara, todos esses poderes, eles estão no nosso DNA. Né? E esses poderes assim, como é que tu vai enganar uma pessoa, como é que tu vai mentir para uma pessoa sobre as coisas do universo se essa pessoa vê o que acontece no universo? E daí se tu diz que é uma coisa e ela vê com seus próprios olhos, sejam físicos ou sejam espirituais, seja pineal, aí não vem ao caso, né? O que interessa é que quem vê a verdade não é enganado. A gente é enganado, a gente que fica limitado aqui na 3D e não consegue ter essa percepção do que acontece na quarta, quinta, nas outras dimensões, né? Que são extrafísicas. Então o que acontece, gente? O nível de conhecimento que a humanidade atingiu nesse momento, agora, em grande parte, eu diria na grande maioria,
e no que se diz respeito até à religiosidade, como a tecnologia, né? Essa questão psíquica é totalmente envolvida, porque como nós saberíamos das coisas do futuro, né, se não fosse as previsões das pessoas que nem Nostradamus, Chico Xavier, Helena Blavatsky, Edgar Cayce e tantos outros, né? Olha quantos canalizadores aqui no Brasil, né? Ó, a gente recebendo comunicação daqui, de lá, dizendo, olha, se cuidem, vai acontecer assim, vai acontecer assado. Né? E as profecias, elas vêm para que a gente, né, como um alerta, diz, ó, aquela ponte pode cair. Então o que quer dizer que aquela ponte vai cair? Não, é uma profecia, né? Se a gente recebeu que aquela ponte vai cair, que tem uma possibilidade dessa ponte cair, pô, vamos lá ver o que está acontecendo. Ó, descobrimos uma rachadura e tal, então vamos evitar, vamos consertar essa ponte, né, para evitar o desastre que foi previsto antes. Então, né, para que eles iam falar das coisas se fosse só para as coisas acontecerem e a gente ficar como meros espectadores? Então as profecias vêm justamente para nos alertar e a gente poder escolher um caminho diferente daquele que propicia o resultado, né, previsto. Enfim, é óbvio isso, né, gente? Então agora vamos pensar em como seria o nosso mundo atual e o nosso nível de conhecimento se nós não tivéssemos tido as informações de Nostradamus, de Blavatsky, de Chico Xavier, de Edgar Cayce e todos os outros que estão por aí afora, né? Até os soldados psíquicos, aí a gente coloca lá o Bob Jean, olha quantas coisas o Bob Jean trouxe para nós, né? O Sargento Clifford. Se não fossem esses soldados psíquicos que foram, que são os soldados super especiais, vamos dizer assim, os super soldados, né? Que além de ter todo aquele poder físico, ele tem um poder mental superior aos outros, né? A capacidade de enxergar coisas que as outras pessoas normais não enxergam. Então, só que esses soldados psíquicos, né? Como para tu ter esse dom psíquico, tu tem a semente da fonte latente em ti. Quando o poder do mal tenta aproveitar essa psiquiatria para fazer a coisa errada, né? A maioria dos soldados psíquicos, como eles têm essa semente da fonte, eles instintivamente discordam dos propósitos dos senhores da guerra, que usam isso como uma arma de destruição. E isso foi colocado no ser humano como uma ferramenta de evolução e não como uma arma de destruição. Então algo começa a acontecer dentro, né, no consciente dessas pessoas aí, e tal e qual o Bob Jean, o Sargento Clifford e tantos outros, né, soldados psíquicos, eles acabam, como a gente chama, eles são desertando do exército, né? Por quê? Porque eles não concordam com a finalidade bélica, e eles, justamente por ter esses poderes psíquicos e conseguir ter essa visão além, né, e essa compreensão acima da grande maioria das pessoas, eles percebem que isso não pode ser usado para o mal. Eles percebem que isso é um talento, é um dom que se tem, e que quando se atinge essa condição, essa capacidade, tu tem uma responsabilidade de como lidar com aquilo ali e de como utilizar. E esse tipo de coisa tem que ser utilizada em prol da humanidade e não contra a humanidade. É por isso que muitos desses soldados psíquicos, quando percebem em como eles são utilizados no sentido negativo, que os comandantes do mundo, né, os Illuminati, aí, os nomes são diversos, como eles tentam usar esses poderes psíquicos deles e eles se rebelam contra isso. Não, meu querido, a força criadora, a fonte original da vida, não me colocou na Terra para servir aos deuses da energia negativa ou senhores do mundo. Né? A gente está aqui para ajudar a humanidade a se desenvolver. E aí rola essa rebelião, e aí rola essa quantidade de informação que vaza de programa espacial secreto, que a gente fica sabendo, e daí a gente descobre que a realidade que nos colocam não tem nada a ver com a realidade do mundo, do universo, da 3, 4, 5, 6D, tu entende? Então, gente, agora a gente vai voltar lá pro CRISPR, né? E pro DNA. Quando Enlil, lá na história dos deuses sumérios, lá no início da história, quando Enlil briga com Enki por causa que o ser criado por ele é um ser psiquicamente superior a eles próprios, o Enki tem que refazer o ser humano, né? E ele tem que abafar essas capacidades psíquicas do ser humano. Então, só que o Enki tinha se afeiçoado ao ser humano. E
própria natureza do Enki é diferente da natureza do seu meio-irmão Enlil. O Enlil, ele tem praticamente só o DNA reptiliano. Já o Enki, quando foi feito, caiu uns pinguinhos nele lá de DNA da fonte criadora. Então, o Enki tem na sua essência a bondade, a questão do amor divino, que a gente pode dizer assim, que o Enlil, seu meio-irmão, não tem, né? Então o Enki, prevendo o futuro, prevendo que a humanidade seria sempre escrava, ele não queria isso, ele queria que em algum momento a humanidade por conta própria se libertasse. Mas naquele momento, a própria existência dos Anunnakis dependia da criação desses lulos, ou desses escravos, que seria a mão de obra que os Anunnaki precisavam naquele momento até para perpetuar sua própria existência no universo. Ok, gente? Então o Enki, ele faz contrariado, né, esse ser humano, ele cria esse ser humano para ser escravo, mas a rebelia das ordens do seu irmão Enlil, que era o comandante militar, ele não extingue o DNA que possibilita o poder psíquico do ser humano. Ele simplesmente inativa, ele deixa ele inativado, mas ele não subtrai o negócio. O que isso quer dizer? O Enki sabia que num determinado momento que o planeta atravessasse uma questão de evolução dimensional, que é o que nós estamos vivendo agora, essa nova energia dimensional, que a gente chama agora, nós estamos pulando para a quinta dimensão, né? Isso faria com que despertasse os outros 10 elos da nossa cadeia de DNA que estão adormecidos e que é conhecido pela ciência normal como DNA lixo. Então, no momento que ativa-se esses 10 elos da cadeia de DNA, que no momento a gente tem 2, só que funciona e nós teremos um total de 12, e vocês imaginam se a gente pensa, se a gente age, se a gente, né, faz tudo que a gente faz com esses dois elos de DNA, imagina quando nós tiver os outros 10 aliados interagindo, né? Nossos poderes psíquicos aumentarão exponencialmente, a ponto da gente conseguir mentalmente, né, ter um poder da mente sobre a matéria, a ponto de nós se desmaterializar num lugar, se materializar no outro, coisas fantásticas, mover objetos com o poder da mente, telecinésia, conversar telepaticamente. Quem é que vai precisar de celular 5G, né? Tu não precisa de tecnologia nenhuma, tu tem tudo dentro do teu próprio corpo, cara. E é isso que o Enlil não queria. E só que, de novo, então o Enki, prevendo isso, ele deixa adormecida, digamos assim, essa cadeia de DNAs aí, tá? Que a ciência atual chama de DNA lixo porque acha que não serve pra nada, né? Aí é uma discussão interessante. Por que alguém colocaria um monte de coisa no corpo humano que não teria função nenhuma, que não serviria pra nada, né? Não é bem assim. Então, gente, agora a gente começa a comprovar essas coisas todas. CRISPR, né? O que acontece com o CRISPR? O comando mundial, ok? Os grandes governantes mundial, coisa e tal, a gente ouve muito falar que eles estão muito preocupados com a mudança climática. Até pouco tempo atrás eles chamavam de aquecimento global. Como vários cientistas se irritaram muito com isso e fizeram várias declarações, tem até tipo um baixo assinado, não sei, parece que tem mais de 1000 cientistas lá, né? Que eles estão lá, todos eles botando seu nome e dizendo aquecimento global é uma mentira, entendeu? E ainda tem gente ainda batendo no aquecimento global. O livro Trilliton, do Duarte Miguel, que eu mencionei antes aqui, ele também fala nos períodos do planeta em que ele aquece, que ele esfria, que ele aquece, que ele esfria. É cíclico! Então os cientistas, eles sabem disso, mas como tem a ciência manipulada, né, e divulgada só com o interesse dos mandantes do mundo, eles criaram essa mentira. Eles sabiam que o planeta está passando por esse aquecimento, que é uma coisa cíclica que já aconteceu diversas vezes desde que a Terra existe. Claro que esse ciclo ele é monstruoso, é muito tempo,
né? Não é uma coisa secular, deve ser uma coisa milenária, não me aprofundei nisso. Mas se vocês forem lá no livro Trilliton do Duarte Miguel, tá lá os períodos, olha, de tal a tal a Terra ficou fria, de tal a tal a Terra ficou quente, de tal a tal a Terra ficou... Isso se repete por um monte, e agora nós estamos de novo nessa parte do ciclo onde o planeta vai aquecendo. Isso aconteceria mesmo que não tivesse uma vaca peidando, mesmo que não tivesse um carro soltando monóxido de carbono e que não tivesse uma usina de carvão no mundo, isso aconteceria. Então essa história de que o aquecimento global está acontecendo por causa da poluição, né, é uma mentira. Uma é para justificar essa mudança climática, para nós achar que é outra coisa e nós não termos o entendimento do que realmente acontece. Então, como eles começaram a usar aquecimento global, e esse aquecimento global começou a cair por terra, eles mudaram para mudança climática. E aí tu vê até o Papa dizendo, precisamos reunir as lideranças mundiais para discutir a mudança climática. O que é a mudança climática que eles falam? É essa transição dimensional que o planeta está passando. E qual que é a preocupação deles? A preocupação deles é que eles sabem que essa é a condição para despertar o nosso DNA adormecido. E no momento que isso acontece, ninguém mais nos engana. Ninguém mais consegue mentir pra nós, porque o cara vem te falar uma mentira, tu vai ler na testa deles, assim, acender uma luzinha dizendo mentira, mentira, mentira. Entendeu? Ele não consegue mais enganar ninguém. A gente vai ter capacidade de ler pensamento e dizer, mas por que esse cara tá me mentindo? Então acabou o controle, morreu, não tem mais como. E essa é a grande preocupação deles, né? Porque eles conseguem dominar a humanidade através da ignorância da humanidade. Enquanto a humanidade não souber de como realmente as coisas acontecem, né, no extrafísico, os caras deitam e enrolam sobre a gente. Então, agora vamos voltar ao CRISPR. A gente sabe que o Encke lá atrás fez o nosso DNA, deixou os 10 elos de DNA ali inativos para que no momento propício, Encke, sabendo de toda a condição disso aí, né, que ciclicamente a gente tem esses estágios e sabendo que é natural que num determinado momento o nosso planeta vai ter esse upgrade dimensional, que é a famosa transição planetária falada por Chico e por tantos outros, né, aonde ativa-se as nossas hélices de DNA e ninguém mais tem comando sobre a humanidade. Então, qual é que é a ferramenta deles para evitar que isso aconteça, para que eles continuem perpetuando esse poder sombrio, absurdo e quase até absoluto que eles têm nesse momento, né? Aí entra o meu medo, né? E a profundidade que nós devemos analisar o CRISPR. Por quê? No momento que tu tem a possibilidade de alterar o DNA, da mesma forma como o Encke, geneticista, lá atrás, ele mexeu no DNA e alterou para que esse DNA fosse inativo, ele poderia naquela época ter subtraído o DNA. Então o que a China está querendo fazer agora, né? Por que o governo chinês, conforme eu falei no último vídeo, CRISPR, uma geração de idiotas, né? O governo chinês, eles estão colocando que isso vai ser bom, que o teu filho vai ser mais inteligente, vai ser mais saudável e que o interesse do governo em bancar, né, o custo para que os casais tenham filho através desse processo é que, cara, eles dizem que eles vão ganhar na saúde. As crianças serão saudáveis, nós não teremos custo com saúde desses seres, serão super saudáveis e coisa e tal. Essa é a mentira, esse é o argumento para convencer as pessoas a ter filho através desse processo de manipulação genética. Só que da mesma forma como a gente percebe todo o controle que é feito na China, a gente haja vista aí reconhecimento facial, o plano cidadão deles, que eles têm lá aquela coisa ridícula de pontuar o cidadão conforme vigiam, botam Big Brother em tudo que o cara faz. Aí se o cara é uma ovelhinha bem comportadinha, tu ganha mais pontos, aí tu pode ter benefícios do governo, tu tem talvez redução de impostos em algumas situações, ou seja, benefícios, né? Algum tipo de benefício eles têm que te dar. Por exemplo, se o cachorrinho é bem comportadinho, eu dou um biscoitinho pra ele, é mais ou menos uma coisa assim, entendeu? Então, gente, no momento
que eles têm a condição, a capacidade de mexer o DNA, vendo tudo que a gente está vendo, né, de como eles impõem um sistema de controle, é óbvio imaginar, né, que o que eles vão fazer é o que não foi feito por Enki lá milênios atrás. Né? Que não é adormecer a parte DNA, a parte de poder psíquico que nós temos, é extingui-la, extirpá-la, destruí-la, sacar fora, entendeu? Bucha, meu, é isso aí. Então agora tu imagina, vamos ver o mundo de hoje e vamos raciocinar um pouquinho no tipo de conhecimento que a gente adquiriu do Chico Xavier, do Edgar Cayce, da Blavatsky e de todos os outros, né? Agora tu imagina se não existissem essas pessoas com essa capacidade de canalizar essas informações e trazer para nós. Tu que é um estudioso, né, que estudou tudo isso aí, estudou eubiose lá com o professor o Ademar Ramos, Ademar Barros, confundo lá, mas ele falava em eubiose, enfim, né, todas essas coisas assim maravilhosas que essas pessoas trouxeram as informações de Nostradamus para cá, até Chico Xavier, que, né? Cara, tu imagina a gente não ter nenhum tipo de informação dessa. Imagina o Tesla não ter recebido lá atrás a comunicação onírica de como desenvolver a energia radiante. Vocês conseguem entender que mundo seria se nós não tivéssemos tido as informações que vêm através de sistemas extrafísicos? Imagina o que seria da humanidade se nós dependêssemos só da imprensa escrita? Ou só da informação verbal dos encarnados, dos que aqui estão? Se nós somos cegos espiritualmente porque a gente não vê o que acontece no extrafísico, seriam sempre, eternamente, cegos guiando cegos. Agora vocês conseguem entender a gravidade do CRISPR? Vocês conseguem entender a China tentando fazer uma geração extinguindo a mediunidade, assassinando a mediunidade, né? Assassinando a comunicação onírica, assassinando as canalizações. A gente não consegue canalizar, a gente não consegue mais ver as pessoas que vê, né? Olha quantas pessoas, a gente não consegue mais psicografar. Quantos corações foram acalentados e alentados por notícias dos seus entes queridos, né? Através das psicografias do Chico Xavier, por exemplo. Como que a gente teria conhecimento desse mundo espiritual que tem além dos nossos olhos físicos se não fossem as canalizações, as psicografias, as clarividências, ouvir extrafisicamente, ver extrafisicamente, compreender, captar pensamentos extrafisicamente? Ou seja, a nossa glândula pineal, que o pessoal já tenta botar cloro na nossa água para calcificar, para dificultar o funcionamento desse órgão que possibilita essa comunicação extrasensorial, né? Tu imagina que além disso, além deles detonar nossa ferramentinha importantíssima, nossa glândula pineal, não, eles colocam uma coisa, cara, não precisamos mais preocupar em calcificar a glândula pineal. A gente tirou do DNA a possibilidade de comunicação com o mundo extrafísico. Fodeu, já era. Ninguém mais vai conseguir levantar uma bandeira dizendo, cara, não é assim, olha que conforme estão te mostrando. A gente vai ficar absolutamente sob os comandos, né, do comando oculto aí, dos donos do mundo, aí, essa podridão. Entendeu? Então a gente tem que repudiar de todas as formas essa questão dessa manipulação genética, ainda mais da maneira como ela está sendo proposta, né, positivamente. Aí vem a mocinha lá dizendo, ai, porque coitada das crianças que não forem geradas por este processo, porque elas serão menos bonitas, menos capazes, menos inteligentes. Mentira! Pergunta, tu quer um filho mais bonito, de olho azul, mais alto, mais não sei o que, mas sem nenhuma capacidade psíquica? Ou tu prefere ter um filho que não seja uma perfeição genética, mas que ele tenha lá no seu DNA a possibilidade de acessar o extradimensional, o extrafísico, que é onde está a realidade do universo? Eu preferia ter um filho mais feinho, entendeu? Mas com essas capacidades de fugir da Matrix. Porque o filho perfeito que a China está colocando ali, a criança perfeita, né? Na verdade, é o escravo perfeito. É o escravo que nunca vai dar problema.
é aquela ovelhinha bem mansinha que tu não tem que ter o trabalho de botar a cangaia lá no pescoço dele, porque ele não tem a intenção de pular cerca. Ele não enxerga a grama mais verde do outro lado da cerca. Então ele não tem a menor necessidade de sair daquele mundinho, daquela Matrix lá. A cangaia que eu falei, pra quem não sabe, é aquele triângulo de madeira que colocam no pescoço dos porcos, né? Às vezes, ou dos bichos de fazenda que eles são mais agressivos, ou que eles entram na lavoura para comer as coisas da lavoura, da horta, coisa e tal, né? Então eles colocam umas cangas, ou aquele porco que foge do chiqueiro e tal, né? É o limitador, né? É aquele que não se molda aos padrões normal e se o porco às vezes é um porco cachaço e é muito bravo, que mora no campo, sabe o que eu tô falando, vão lá e castram o bicho, né? Para que ele fique mansinho. Então, gente, é mais ou menos isso. Eles vão fazer uma castração psíquica no ser humano. Eles vão tirar a possibilidade da gente ter essa comunicação extradimensional. Então, cara, isso é terrível. De novo, mentaliza um mundo sem todas as canalizações, psicografias que nós recebemos e tenta imaginar o nível de conhecimento que nós teríamos se não fossem essas informações que viessem do outro mundo, de outras dimensões. Né? Até informações de seres de outros planetas e coisa e tal, tudo isso. Então é gravíssimo. É muito mais grave do que a geração de idiotas que eu tinha colocado antes. Porque idiotice é uma coisa, né? A idiotice, talvez assim, por falta de conhecimento, se tu buscar, né, a educação, se tu for um cara muito esforçado, né, mesmo tu não tendo um QI maravilhoso para absorção de informação ou para compreensão de informação, mas se tu for esforçado, tu pode demorar mais, tu pode ter um entendimento não tão preciso no primeiro momento das coisas, mas aos trancos e barrancos tu vai levando. Agora, no momento que eles te castram psiquicamente, né, essa questão extrasensorial, cara, né, te transformou praticamente sei lá, num robô, num androide, sei lá o que queiram chamar. Então isso é gravíssimo, a gente tem que realmente parar para pensar, a gente tem que começar a colocar esse tipo de coisa em discussão de novo. Vou bater na mesma tecla. Se um monte de gente começar a se dar por conta disso e pensar nisso e começar a falar e começar a debater, se algum dia e tornar popular esse assunto, se eles quiserem trazer essa tecnologia da China para o Brasil, a gente diz não, meus queridos. Não, meus queridos, vocês estão querendo repetir, vocês estão querendo fazer de novo o que o Enlil mandou que o Enki fizesse, só que o Enki não fez direito. Então, o que eles estão querendo agora fazer é, digamos assim, resolver de uma vez por todas o problema que o Enki não resolveu lá atrás. Não resolveu porque não quis resolver, porque ele sabia que a única chance do ser humano de se salvar da escravidão era justamente essa capacidade de ver além da terceira dimensão. E agora o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo dar cabo. O erro, eles estão colocando isso como um erro cometido pelo Enki. O Enki sabe que não foi um erro e todos nós, humanidades, devemos ser gratos ao Enki por ele, né? Ele não nos privou dessa capacidade. Ele simplesmente contentou naquele momento o comando oculto, né? O Enlil lá, coisa e tal. Que na época não era nada oculto é hoje, né? Mas ele vai lá e faz aquela, né, do DNA ali.